todos que estão agora assistindo ao treinamento para candidatos a exame. Nesse momento, nós vamos conversar sobre a nova civilização e o cidadão ético. E nós vamos usar como referência dois textos muito importantes dentro da nossa literatura. Nós vamos usar o Canto em Louvor à Natureza, que já é de nosso conhecimento, nós estamos nos familiarizando com esse texto a cada dia que lemos com atenção, com afinco, compreendendo as palavras aqui. O segundo texto que nós vamos usar como referência é a Diretriz Trienal do Movimento da Seitinoye do Brasil, compreendida entre os anos 2017 e 2019. Um texto muito importante que traz, além da nossa diretriz, os planos de ação de todas as organizações, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, o que nós aprendemos no ensinamento da Seitinoye desde que nós começamos a estudar? Aprendemos que o mundo criado por Deus é perfeito, isso nós já sabemos. O mundo criado por Deus é perfeito e não há nenhum tipo de problema no homem, tampouco na natureza, porque o que é criado por Deus é perfeito. Sendo assim, tudo o que nós examinássemos deveria ser perfeito. No entanto, quando nós examinamos as coisas que acontecem ao nosso redor, nós encontramos alguns problemas em toda parte. Evidentemente, nesse momento, estamos falando dos aspectos fenomênicos, da projeção. Isso porque, vamos retomar, o que foi criado por Deus é perfeito, mas na projeção há algumas inconsistências. Por exemplo, nós observamos no ambiente natural algumas catástrofes naturais, terremotos, e aí a gente pensa, nossa, o terremoto é bom? Veja, ele traz uma reflexão, mas também envolve questões de perdas, de sentimentos, de sofrimentos e etc. Vamos pensar no cenário político, no cenário econômico do mundo, não só do Brasil, mas de grande parte do mundo. Nós vivemos um momento de muita instabilidade, refletida no plano fenomênico. Embora o mundo criado por Deus seja perfeito, há alguns reflexos e parece que algumas pessoas dizem que seria muito difícil escapar dessa crise. Nós aprendemos que tudo isso que se reflete no plano fenomênico é resultado dos seres humanos, que se esquecem de sua natureza divina, se esquecem de sua essência, afastam-se da sua natureza e acabam agindo para satisfazer a si próprio e aos seus próprios desejos egoísticos. E agindo dessa forma, distanciando-se então da sua essência, terminam por projetar no plano fenomênico situações, talvez como as situações que nós estamos vivendo de maneira geral. Obviamente, se nós pensarmos hoje do ponto de vista espiritualista, há muitos movimentos que têm intensificado as suas ações no sentido de promover uma reflexão mais consistente em direção à edificação do paraíso na face da terra. Mas é preciso que haja grande empenho de todos nós, principalmente nós que fazemos parte do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Nós não escolhemos estar na Seitinoye por casualidade. Se você hoje é um candidato à graduação ou um candidato à promoção de grau, já vem se desenvolvendo dentro da Seitinoye no sentido a propagar a verdade. Veja o que diz a sua tela nesse momento. Há pessoas que, esquecendo-se da relação Deus, natureza, seres humanos, passaram a viver pensando que pudessem fazer o que quisessem, desde que fosse para seu próprio bem ou para a humanidade, sem pensar nas consequências para a natureza. Claro, meus amigos, nós sabemos que nós fazemos parte da natureza e se nós prejudicamos a natureza, nós prejudicamos a nossa própria vida. Então é preciso
que, enquanto preletores da Seichonoye, tenhamos essa consciência na nossa própria vida cotidiana e, consolidada essa consciência, nós possamos transmitir essa verdade com bastante convicção e consistência, estudando cada vez mais esse ensinamento. Veja a sua tela. Para ficarmos livres dos problemas que nos cercam, temos que trabalhar utilizando corretamente as leis da mente. É isso, meus amigos. Utilizar as leis da mente, posto que tudo que foi criado por Deus é perfeito, e se o que está projetado hoje não reflete a criação absolutamente perfeita de Deus, é porque a nossa forma de reconhecer aquilo que existe é diferente. Então, é preciso ajustar o foco da nossa mente, entendendo corretamente o que é dar e receber, entendendo corretamente o poder da palavra, entendendo corretamente a atração dos semelhantes. Quando nós passamos a viver desta forma, praticando aquilo que nós pregamos nas nossas palestras, ou aquilo que nós lemos na literatura da Seichonoye, fica natural a manifestação correta daquilo que Deus já criou como perfeito. Veja ainda na sua tela. Nosso Supremo Presidente diz: precisamos viver baseados no princípio Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Quando nós entendemos, ou quando nós passarmos a entender que Deus, natureza e seres humanos somos originariamente unos e passarmos a viver o que na literatura, já desde a Verdade da Vida, volume 1, está escrito dessa forma, passarmos a viver o Musubi, a força da união, o verdadeiro amor, é o amor mútuo e recíproco, naturalmente o que está expresso à nossa volta refletirá a perfeição absoluta do mundo criado por Deus. Sendo assim, conhecer a verdade não é só algo intelectual, é preciso praticar a verdade. Então, queridos amigos que estão nesse momento estudando, estão no treinamento para candidatos a exame, é preciso que quando nós sejamos questionados sobre o tema Nova Civilização e Cidadão Ético, numa primeira instância nós nos lembremos que nós não estamos fazendo nada diferente do que já viemos aprendendo desde o começo do ensinamento da Seichonoye. Estamos nesse momento vivificando o que já foi criado por Deus através de ações práticas. Então, veja aí, é primeiro preciso transmitir a verdade. A transmissão da verdade consiste no processo de expansão do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Quanto mais nós nos dedicarmos a expandir a área de atuação da Seichonoye, quantas pessoas se envolvem e conhecem o ensinamento da Seichonoye, mais nós estaremos trabalhando pela transmissão da verdade e para a edificação do paraíso na face da terra. Mas é preciso também, meus amigos, praticar a verdade, viver a verdade. Isso significa que nós precisamos encantar pelo exemplo. Precisamos nós, em nossa própria vida cotidiana, em nossas regionais, precisamos viver e encantar os adeptos a viverem essa verdade no seu dia a dia. A nossa missão, ela é edificar essa nova civilização. Uma civilização que, na verdade, não precisa de usurpar a natureza para se manter. É uma civilização que, baseada no amor, vai viver a sua vida e edificar o paraíso na face da terra em mútua cooperação com a natureza. Então, é preciso abandonar velhos hábitos, abandonar velhos conceitos, e eu vou falar uma coisa. Nem sempre abandonar velhos hábitos é tão fácil,
Para algumas pessoas, há hábitos bastante arraigados e é preciso, então, muito treinamento no sentido de mudar. Há conveniências que estão à nossa disposição, e aí vamos usar exemplos muito simples. No supermercado mais próximo, às vezes na sua garagem, há conveniências que são difíceis de serem mudadas, justamente porque nós já estamos acostumados. A gente vai ali, compra, por exemplo, um pacote já prontinho, industrializado, chega em casa, coloca no micro-ondas e já está tudo certo. É um processo que, durante uma certa época na história da humanidade, foi um facilitador. No entanto, se nós pararmos para pensar, foi nessa hora que nós nos distanciamos de valores tão importantes da nossa vida e de entender que do consumo da energia, por exemplo, da nossa casa, há implicações ainda maiores do que simplesmente a conta de energia elétrica que nós vamos receber mensalmente. Essa reflexão é uma reflexão que faz parte da edificação da nova civilização e do cidadão ético. Nós precisamos compreender com clareza o que o anjo e o querubim já conversaram no canto em louvor à natureza. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer referência à página 38 do canto em louvor à natureza, em que disse o seguinte: o corpo físico é uma mera ferramenta para expressar a divindade. Então, quando nós pensamos o que é a nova civilização, nós precisamos pensar que, como herdeiros de Deus, ganhamos de Deus esse corpo físico como uma ferramenta de expressão da divindade. Ela não é algo que seja somente para satisfazer os próprios caprichos do indivíduo. Diz ainda o texto: desde que os nossos desejos expressem a divindade, eles são a chama da vida que sustentam a glória de Deus. De fundamental importância compreendermos que os desejos fazem parte do cotidiano de todos os seres humanos. No entanto, esses desejos devem refletir a vontade divina. E, às vezes, nesses exemplos que estávamos falando, eles trazem muito mais conforto ao indivíduo, sem pensar que esse indivíduo faz parte de um todo ainda maior, e, dessa forma, acaba sendo um desejo egoísta, tá? E a gente acaba se distanciando da grande vida. O texto ainda diz: fazei com que os vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino. Não confundais vossos desejos com a vossa mente verdadeira. Nossos desejos se inflamam porque pensamos que algo nos falta e tentamos suprir este sentimento de carência. Então, queridos amigos, essa reflexão, quando estudamos a edificação da nova civilização e o cidadão ético, são fundamentais, porque às vezes, nos processos mais profundos de oração, há pessoas que se confundem e pensam que isso é um desejo de Deus porque veio do meu coração. E é necessário que haja uma reflexão maior, não é só para mim, é para o todo. Eu me lembro uma ocasião assistindo um curso para preletores e líderes da iluminação, o orientador, ao explicar a meditação Shinsokan e a inspiração, as revelações que temos, né, durante as práticas meditativas, ele contava a história de um senhor que foi à porta do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, bateu na porta e disse que naquele momento ele tinha tido uma revelação de ir à casa do Mestre Masaharu Taniguchi. Aí ele foi explicado que era para ter muita clareza e discernimento do que vem a ser o meu desejo e uma revelação divina, tá certo? Então nós precisamos compreender que às vezes é preciso aprofundar-se ainda mais, principalmente se nós já estamos
acostumados, habituados a agir de forma A ou forma B. Para revolucionarmos o mundo, para promovermos a paz mundial, é preciso que a nossa postura também mude, e mude radicalmente. Vejam, quando nós perguntamos às pessoas em que consiste essa nova civilização, muitas vezes as pessoas elas não têm clareza do que vem a ser e confundem propósitos meioambientais com os propósitos da nova civilização. Eles estão implicados, sim, na edificação da nova civilização. No entanto, na própria diretriz trienal do movimento, que data de 2017 até 2019, o Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, escreveu o seguinte: o caminho para a nova civilização está bem na nossa frente. Talvez ele tenha sido ignorado, menosprezado e evitado ao longo do processo de otimização, economia de trabalho e automação priorizadas na velha civilização. Mas ele se encontra nas atividades que vieram sendo praticadas desde antigamente pela humanidade. Em palavras simples, trata-se de utilizar adequadamente o próprio corpo. Isso, meus amigos, é fundamental que nós tenhamos convicção, porque nós usamos o nosso corpo para produzir durante muito tempo. E aí, a partir da Revolução Industrial, nós aprendemos a automação e tudo foi ficando cada vez mais fácil. Lembrem-se, é mais fácil hoje você pegar uma caixinha e colocar essa caixinha no micro-ondas. Antigamente, aquilo que dava trabalho era gostoso. A gente se reunia à mesa de refeição, por exemplo, e esse é um exemplo fácil de compreender, porque ele é vivido por mim, é vivido por cada um dos senhores. Nos reuníamos à mesa de refeição e depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas de preparação, às vezes de um dia para o outro, nós vivíamos a alegria. E aí é aquilo que nós já sabemos, o que dá trabalho, é mais trabalhoso, ele traz também essa satisfação espiritual profunda. E de uns tempos para cá, nós viemos acelerando alguns processos e achando que nós não temos tempo, que tudo é difícil, mas é tão próximo a nós essa realidade da caixinha que vai para o micro-ondas e ela é tão corriqueira que a gente até acaba esquecendo que essa ação reflete uma visão de vida, a nossa cosmovisão, a visão que nós temos do mundo. Nós, preletores, e aí já estou tomando todo mundo, graduação e promoção de grau, todos os que estão agora nesse momento do treinamento, como preletores da Seichonoye, porque é assim que serão questionados no exame. Já devem responder pensando como se fossem preletores da Seichonoye, porque assim já é o desejo no plano espiritual. Quando somos questionados disso, precisamos compreender claramente que a nossa cosmovisão é espiritualista monista. O que existe é somente Deus e o que vem de Deus. A matéria não tem existência real. Sendo assim, nós precisamos refletir essa verdade no nosso cotidiano e agir no sentido de nos aproximarmos da grande vida do universo, respeitando todas as formas de vida existentes e que estão aqui no palco da manifestação. Veja na sua tela. Propor uma vida de baixo carbono não é incentivar uma vida cheia de restrições. Não faça isso, não faça aquilo. Estamos visando concretizar uma vida rica e feliz, na qual vivificamos as inúmeras dádivas que temos recebido no momento, agradecendo-lhes e desfrutando delas. Esse modo de viver cultiva a consciência de biosfera e possibilita a concretização de um mundo de paz, onde podemos prosperar junto com todos os seres vivos e também com todas as pessoas do mundo. Essas são palavras da nossa professora Junko Taniguchi e que constam também na nossa diretriz. Vejam, é realmente compreender que Deus
natureza e seres humanos são originariamente unos e viver essa verdade no nosso cotidiano. Agir no sentido de praticar ações que edifiquem o paraíso e que construam uma civilização fundamentada alicerçada nesta verdade. Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Quando a gente esclarece as pessoas, né, de que a nossa essência é divina, e aí seja na palestra, seja no nosso viver diário, fica mais fácil viver desta forma. A Seichonoye não deve ser algo intelectual somente, ela deve ser vivida, praticada. E nós estamos enfatizando essa questão porque quando nós pensamos na ética, nós pensamos em valores. E qual é o verdadeiro valor? O verdadeiro valor não é o valor material, não é mesmo? O verdadeiro valor, ele é eterno. Então, aquilo que nós fazemos hoje deve edificar um mundo de paz, amor e ordem. Veja na sua tela. É preciso dar prioridade à sensibilidade e reconhecer o verdadeiro valor do que está à nossa volta. Saber reconhecer o que estamos aprendendo com cada situação à nossa volta. Amigos, é preciso treinar o nosso olhar. Nós precisamos treinar o nosso olhar para que nós possamos ver com os olhos da mente. É preciso treinar o nosso ouvir para que nós possamos ouvir com os ouvidos da nossa mente. Nós não podemos mais nos limitar às projeções de quem reconhece aquilo que existe e achando que a ilusão é algo existente. Compreendem? Então, quando nós desejamos viver como cidadãos éticos, nós precisamos viver em nosso cotidiano a consciência musubi, a consciência de que eu amo a natureza e a natureza me ama. Como eu sei que a natureza me ama? Porque ela já me oferece tudo. E eu, como amo a natureza, ajo em comunhão com ela e não usurpo para a minha satisfação ou para a satisfação de um desejo egoísta ou de um desejo individualista. Como cidadãos éticos, precisamos viver em nosso cotidiano uma vida religiosa de união com a natureza, visando, através do ensinamento da Seichonoye, a construção da nova civilização, na qual o ser humano viverá em perfeita harmonia com a natureza. Que interessante, né? Há algum tempo atrás, quando eu estudava, eu ouvia que tudo na natureza estava à nossa disposição, e isso era uma sala de aula, hein? Tudo estava à nossa disposição, nunca ia acabar, a gente podia usar tudo o que a gente quisesse, porque as coisas iam estar lá para sempre para nós. Talvez os senhores tiveram a oportunidade de ouvir de outra forma. Mas durante uma parte da minha vida, enquanto eu não ainda desenvolvi a capacidade de pensar com clareza a respeito das informações que chegavam para mim, eu acreditava que tudo ia durar para sempre, porque afinal tudo é criação de Deus. Então, se Deus criou a natureza, então a natureza está aqui para ficar para sempre. Então, não importa o que aconteça, a natureza é para sempre. Tem uma certa lógica nesse raciocínio. No entanto, quando eu sei quem eu sou, eu ajo em comunhão com a natureza e não usurpo dela e está tudo bem. Agora, quando eu esqueço quem eu sou e tenho uma cosmovisão, uma visão de mundo materialista, a natureza está para me servir. Então, eu posso tirar dela o que eu quiser. Não importa o que vai acontecer com ela. Não importa o que vai acontecer com as pessoas que estão perto dela. Eu posso me relacionar com uma pessoa de uma etnia diferente da maneira que eu quiser, porque não importa o que eu vou fazer para ela, o que importa é o que eu vou fazer para mim. Esse é um pensamento que se distancia da essência da nossa vida. É preciso que, como cidadãos éticos, nós tenhamos um pensamento claro
de que o nosso irmão também precisa de nós. E nós precisamos agir desta forma. Veja na sua tela o conceito de cidadão ético que está presente na nossa diretriz. Cidadão ético. Os líderes que são os dirigentes das organizações, preletores, divulgadores e demais líderes deverão viver no seu cotidiano uma vida religiosa de união com a natureza. Ao termos essa convicção, temos essa clareza de que viver em união não é usurpar, viver em união não é fazer o que é do meu interesse exclusivo, aí sim nós começamos a dar passos para a construção de uma civilização que não tira, mas vive em comunhão, em amor recíproco. E no sentido da prática, a nossa Suprema Presidente, professora Junko Taniguchi, nos esclarece quais são as práticas a serem realizadas a fim de edificar a nova civilização. A primeira delas, na verdade, não é uma, são 3. Veja na sua tela. 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie. Realizar a prática da meditação Shinsokan, todos os dias sem falta, no sentido de nos unirmos, nos fundirmos à grande vida do universo. Realizarmos as leituras da literatura Seicho no Ie, dos cantos em louvor, das revistas, a fim de aprofundarmos o nosso conhecimento, na verdade, de que o homem é filho de Deus, um com Deus. E praticarmos atos de amor. Se nós vivemos dessa forma, já estamos dando um primeiro passo para a compreensão ainda maior de quem nós somos e do mundo que nós desejamos para as futuras gerações. Não podemos pensar somente em nós. Precisamos pensar que há um todo ainda maior implicado nas nossas ações do agora. Segunda prática, preencher o diário do relógio de sol. Veja que interessante, quando a gente fala em preencher o diário do relógio de sol, é uma ação prática, é pegar o diário e pela manhã, à tarde, à noite, escrever como foi o seu olhar hoje em relação a todas as coisas que aconteceram. Ou seja, ver somente as horas em que o sol brilha e olhar sob essa perspectiva. Nós precisamos treinar o nosso olhar para ver desta forma. Terceira prática, prática de amor em benefício do outro na vida cotidiana. Aquilo que nós pudermos fazer para aliviar, minimizar a dor e o sofrimento do nosso próximo em sua vida cotidiana é de nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer. E aí estão implicadas as 4 mentes imensuráveis. Eu ofereço aquilo que o meu irmão precisa, eu minimizo a dor dele, eu me alegro com a alegria dele e, de verdade, me desprendo daquilo que pode ser de meu interesse, mas eu me desprendo com alegria porque eu sei que para o próximo isso é grandioso. Quando nós compreendemos essa verdade, precisamos agir dessa forma. Vamos à 4ª prática, reduzir a dieta carnívora. Essa é uma prática que vem sendo falada já desde as escrituras do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Alguns pensaram, não, mas o professor Masaharu Taniguchi não falou, a Seicho no Ie é a religião do não tem que ser assim. E aí distorcem, né? Olham o título do capítulo e se apropriam desse título para justificar certas ações. Eu diria que talvez isso seja um dos encobrimentos, né? Eu justifico uma coisa e outra, bom, enfim, fica para a nossa reflexão. Quando o professor Masaharu Taniguchi fala do não tem que ser assim, de fato não tem que ser assim. Se o mundo é perfeito, a projeção não precisa ser diferente ou distorcida. Ela precisa refletir de forma
absoluta àquilo que foi criado por Deus. Vamos à quinta prática. Consumir produtos da época produzidos no local. Veja, outro dia eu conversava com os amigos, com um amigo assistindo um treinamento também, e ele dizia, puxa vida, minha esposa adora manga, e ela gosta mesmo. Só que a época da manga é uma época A, mas hoje, se a gente for ao supermercado, a gente consegue achar a manga, facilmente, não é mesmo? Isso é curioso porque a gente acha isso normal. A gente já está acostumado a isso. Agora, se nós começarmos a observar que as nossas ações, elas devem ser conjugadas no sentido de vivificar o que a natureza nos oferece, nós vamos mudar os nossos hábitos e talvez a gente não consuma manga agora, até porque o sabor dela pode ser um pouco diferente. Nós consumamos a manga na época em que ela nos é oferecida pela própria natureza, de forma natural. O viver da Seitanoye não é assim? Viver naturalmente o que é natural? Então, nós precisamos refletir sobre essas questões. Outro exemplo a respeito disso, e aí pensando também não só na questão do que a natureza produz, é que muitas vezes aquilo que a gente deseja não está ali exatamente no local em que a gente mora. É preciso que ele venha de um outro local bem distante, e aí nós já estamos falando em emissão de CO2, nós já estamos falando em poluir, nós já estamos falando em uma série de coisas. E vejam, a reflexão é simples. Obviamente, Deus criou tudo. Aí você pode falar, mas Deus criou o CO2. Por que o CO2 não é criação de Deus também? Nós não estamos falando que não seja criação de Deus. Nós estamos falando que nós usamos algumas dessas ideias fenomênicas que estão à nossa volta, não para vivificar Deus, e sim para satisfazer os nossos desejos egoísticos. Então, é preciso que tenhamos clareza desse fato para depois passarmos a agir nesse sentido, tá bom? Sexta prática, realizar atividades de expressão utilizando as próprias mãos e o corpo. É o sistema baseado em projetos, associada essa prática ao sistema baseado em projetos, em que nós somos incentivados a produzir, cultivar as hortas orgânicas, cultivar aquilo que nós vamos consumir na nossa própria casa, na nossa própria comunidade. É muito agradável realizar essa prática. Pode ser que nós não tenhamos familiaridade, mas sempre tem um primeiro passo. É um passinho depois do outro e a gente vai aprendendo e tomando gosto, porque quando a gente lida com a natureza, nós estamos lidando com uma forma de expressão da vida de Deus. Tá? Uma outra prática implicada neste projeto é o clube da bicicleta. É evitar a emissão de gases poluentes e exercitar o corpo físico usando a bicicleta, que é um meio de transporte muito saudável. Tá? Pesquisem mais sobre essa questão, talvez na sua cidade não seja tão favorável, mas durante uma vez por semana, uma vez por mês, é possível que nós realizemos essa prática. E ela não é só, vou economizar no mês. Pensem, quando nós estamos falando em edificar a nova civilização, nós estamos falando em construir o paraíso na face da terra, em viver como irmãos. Tá? E aí, como um terceiro item dos projetos, nós temos a ideia de usar as mãos do Clube do Artesanato, né? Fazer, né? Produzir. Pode ser que você diga, mas é muito caro, tudo que é feito à mão acaba sendo caro. Mas ele é caro porque a gente também não valoriza. Valorizar no sentido de adquirir o produto feito por uma pessoa que assim fez. A gente valoriza falando, nossa, que bonito, mas daí a gente vai ali e compra um produto que foi industrializado, feito muitas vezes com mão de obra infantil, mão de obra escrava, e não tem nenhum tipo de senso moral ao comprar nem ao usar esse tipo de produto.
É uma reflexão muito profunda, porque tudo aquilo que nós fazemos deve refletir a nossa convicção de quem nós somos e de onde nós estamos. Queridos amigos, é o amor que tudo cura. Não há nada além do amor para reestabelecer a ordem e a lei na face da terra. Nós precisamos usar o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus para agir no sentido de promover no mundo uma grande revolução. Viver como um verdadeiro cidadão ético que pensa no próximo, pensa na dor do próximo e age nesse sentido, que tem práticas claras, não só repetindo orações como se fossem ladainhas, mas que na sua vida, no seu viver diário, age em conformidade com a sua fé. É uma grande revolução de amor que nós precisamos viver, porque se é o amor que tudo cura, o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, precisam de todos nós, no sentido de transmitir esta verdade e no sentido de viver esta verdade. Agradecemos a participação de todos os senhores neste treinamento. Muito sucesso a todos. Muito obrigada.